Gente boa de Deus, graça e paz. Tudo bem? Como estão? Como nós estamos nessa noite de discipulado, nessa quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Como dizia a minha bisa espanhola, Rosa Cienfuegos, espanhola aqui de León, de Castilha, ela dizia, a bisa: a 1000 chegarás, e 2000 não passarás. Entretanto, estamos em 2026 e o Senhor que coordena o tempo, as horas, Ele é Senhor de tudo, permite-nos estar vivendo nesse milênio. Então vamos viver abundantemente. Esse é o dia que fez o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. Bem-vindos para esse discipulado. Vamos aguardar alguém chegar aí. Os amados que estão se chegando. Que o Senhor os abençoe. Espero que a imagem, o som estejam chegando bem até você nessa plataforma digital, nesse live. Que o Senhor vos abençoe tremendamente. Amém? Graça e paz. Não sei se a ligação está um pouco lenta, mas nós vamos procurar, da melhor forma, transmitir a imagem e som. E hoje nós vamos abordar, voltamos àqueles tópicos do tema, a cura pela palavra, ou cura pela palavra. Vamos voltar a esses tópicos. Bem-vindos, participe, convide pessoas, compartilhe o vídeo, faça um compartilhamento. Você tem um ícone aí no Facebook, compartilhe, link essa plataforma, esse canal, e outras pessoas serão abençoadas pelo nosso discipulado. Voltamos então ao tema cura pela palavra, e o tópico de hoje é um tópico importante. Eu passei para alguns que participam e quero já também deixar aqui para os da comunidade Renovo, para os da comunidade da Igreja Batista Renovo. Veja bem, domingo agora eu vou compartilhar cópias do material. Então eu vou distribuir cópias do material que eu estou trazendo como discipulado. E o pessoal aqui da comunidade pode receber, desde que antecipadamente diga sim, eu quero. Então vamos aproveitar já hoje no live um feedback de vocês. Eu quero o material e eu vou distribuir o material para cada irmão. Paz Vitor Santos, nosso C.S. Lewis, querido, amado irmão, bem-vindo em nome do Senhor. Então eu vou distribuir o material a partir de domingo para que vocês recebam o material que vai ser ministrado. Mas eu preciso de um feedback. Eu quero participar, eu quero estar. O máximo de irmãos que envolvermos na quarta-feira de discipulado é bênção. É como um culto presencial. Eu necessito estar. É bom estarmos juntos, estudando juntos, discipulando juntos, aprendendo juntos a palavra do Senhor. Na próxima quarta-feira, dia 13, quem vai ministrar é o Vitor, nosso C.S. Lewis, nosso querido irmão Vitor. Ele estará ministrando na próxima quarta-feira e você vai receber um material para acompanhar, para ler em casa, antecipar-se, para que no dia do discipulado você já tenha o material antecipadamente e participe. Em nome do Senhor. Ok? Então eu vou falar no decorrer do estudo de hoje, eu vou
relembrar, vamos distribuir o material da próxima disciplina, e você, no próximo tópico, e você terá o material e poderá participar, compartilhar e acompanhar conosco durante a semana. Ok? O tópico de hoje, ele é baseado num enredo, numa história de Saul, rei Saul e seu filho Jonatas. E é uma história incrível, é algo extraordinário. É um evento onde a portentosa mão de Deus atuou de uma forma fantástica, dando vitória, dando êxito, dando conquista, numa situação absolutamente impossível, humanamente impossível. Entretanto, Deus operou tremendamente. E há momentos que nós vamos encontrar nesse texto, há momentos em que a angústia toma conta do nosso coração. Quem já não enfrentou angústia? Não é? E a angústia, um ambiente de angústia tomou conta do povo, tomou conta do rei Saul, tomou conta de Jonatas, seu filho, do exército de Israel. Paz, Júlia, bem-vinda, em nome do Senhor. Que bênção, temos a Júlia conosco também, Júlia Fienes, firme aí, nessa nossa guerreirinha de Jesus aí. Paz, minha querida, vamos participando, vamos linkando, vamos convidando, vamos compartilhando. E esse texto está baseado ali em 1 de Samuel, nos capítulos 13 e 14. 1 de Samuel nos capítulos 13 e 14. É todo esse enredo de uma declaração de guerra que os filisteus declararam contra Israel. E a proporção do exército filisteu era absolutamente bem maior do que a proporção, o número de Israel. E quem leu, acompanhou o estudo que eu enviei, as cópias, eu enviei para vocês aí, através do WhatsApp, percebeu, leu que o negócio ficou muito terrível. E o enredo é esse, não é? Um exército de 600 homens, Israel, contra um exército filisteu de 30 mil carros, 6 mil soldados e uma multidão que vinha contra o povo de Deus. Vejam bem a proporção da coisa, né? Infinitamente maior do lado dos filisteus. Shigeueda, meu querido, tudo bem? Como que está você? Olha aí, nosso fotógrafo, ele é uma pessoa extraordinária. Shigeu, um abraço, saudades de você, viu? Espero que a imagem e o som estejam chegando bem para você, principalmente que você é profissional da televisão, da fotografia, né? Na área de som e imagem, você é mestre. Então, me perdoe aí, amém? E se puder dar umas ideias também, nós aceitamos. Obrigado, Shigeu. Um abração pro pessoal de Capão Bonito aí, para a colônia japonesa. Que o Senhor vos abençoe grandemente. É uma alegria tê-lo aqui conosco, Shigeu. Shigeu eu já conheço há muitos anos, né? Foi aquele que filmou, para vocês terem uma ideia, meus queridos, filmou meu primeiro casamento. Veja bem, o Shigeu e o Eda. Tanto tempo já faz, mas somos jovens, estamos aí, renovados. Então, 1 de Samuel 13, 1 de Samuel 14. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, com 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia da beira-mar. E se acamparam entre Micmas, ao oriente, e Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, começaram a se espalhar, a apertar-se, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas.
Também alguns hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, veja bem, e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de medo, de temor. Sucedeu que no dia da peleja, medo, temor, angústia fortíssima, não é? E sucedeu que, estando este, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum povo que estava com Saul, dos hebreus, dos judeus. E Jonatas estava com Saul nesse evento. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Veja bem que situação. Isso está relatado se você leu, em 1 Samuel capítulo 13. Um exército com 30 mil carros, 6 mil homens guerreiros, uma multidão que vinha contra, 600 homens que não tinham espada, não tinham lança, não tinham escudo, estavam com Jonatas e estavam com Saul no campo de guerra. Jonatas, porém, se achava com Saul, seu pai. Que situação. Mas no versículo 14, diz que Jonatas teve uma decisão, uma revelação, uma atitude. Diz lá o versículo 6 de 1 Samuel 14, versículo 6. Vem, pois. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará neste negócio, porque para o Senhor não há nenhum impedimento. Porque para o Senhor não há nenhum impedimento. Ele livra com muitos, ele livra com poucos. Olha aí, esse é o Senhor que nós servimos, o Deus que nos livra com muito e nos livra com poucos. E nesse caso Deus já estava livrando Israel, dando vitória a Israel, com um pequeno número de 600 homens e um Jonatas corajoso, não é? Vanessa, bênção, bem-vinda, amada, em nome do Senhor. Olha, a Vanessa chegando, Anderson Fonseca chegando, que bom, um povo abençoado chegando aí no live, isso é muito bom, é bênção de Deus. Vamos chegando aí, gente boa, vamos chegando, amém? Paz, amados, paz, Vanessa, paz, família. Então vejam bem, a situação em que o povo de Deus se encontrava, vocês leram aí, era terrível, era de angústia tremenda, extremamente difícil, porque estavam prestes a cair na mão de um exército poderoso, com 30 mil carros. O que fazer nessa situação? Com 30 mil inimigos, com 30 mil fortalezas, com 30 mil oposições diante de 600, sem aparato nenhum, sem panóplia, sem armadura nenhuma. Era um momento difícil, era um momento trágico. Estavam em angústia, estavam apertados. Então vocês imaginem o desespero que tomou conta daqueles homens. Quem não já viveu um momento de angústia? Quem já não viveu um momento amados, de angústia extrema? É terrível o momento de angústia extrema, quando nós não conseguimos nem sequer pensar na possibilidade de solução. Assim estava aquele povo, diante daquele inimigo feroz, valente, inumeroso, incontável. O texto é exagerado, mas diz que era como areia da praia, e vinham contra Israel, um número bem menor. E os judeus, com medo, começaram a ir para as cavernas, se esconder em cisternas, até em cemitério eles se escondiam. Tal era o pânico, o pavor, a angústia que tomou conta daqueles homens. Nenhum soldado tinha arma de guerra. Nós já passamos alguma situação assim? Eu creio que nessa dimensão não, mas todos nós já vivemos angústias, ou podemos estar vivendo um momento de angústia. Talvez você esteja
na dimensão da sua luta com algo parecido. Cada um tem uma proporção de angústia. A minha capacitação de assimilar angústia pode não ser do tamanho da sua. Você pode ter uma capacitação até maior do que a minha. Mas é angústia, está ali, instalada. O que fazer? Não é? Quando nós lemos o dicionário, na palavra, a palavra angústia, o significado de angústia é estreiteza, aperto, uma situação de ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Para Davi passou uma angústia de 14 anos, foi perseguido por Saul, e ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Essa foi a angústia de Davi. Abraão teve uma angústia terrível na vida, quando foi sacrificar seu filho no Moriá. Que angústia tomou conta do coração dele. Entretanto, ele venceu esse momento de angústia. Para Jesus, nosso Senhor, quem não se lembra da angústia do Getsemane, quando ele derrama gotas de sangue para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador? Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, que ter uma ideia da questão cura pela palavra, da angústia, cura pela palavra dessa angústia no coração, é que primeiro temos que encarar a lógica, vencer a lógica. Vencer a lógica. Isso é um momento que nós precisamos ter em nosso coração. Como eu posso vencer? Porque a lógica, ela se instala em nosso coração, né? A palavra lógica, que vem do grego logike, que é uma raiz da palavra logos, logos, que nós conhecemos muito bem como evangélicos, como cristãos, a palavra logos. Então, essa palavra, ela tem uma raiz aí, é um derivado, logike, um derivado da lógica, que não é, aquela ideia racional. Eu penso, eu raciocino, eu tiro conclusões, eu logicamente medito, e é impossível. A lógica é um inimigo. E ali, a lógica, para o lado de Israel, era terrível, porque pela lógica, o número, a quantidade, a dimensão do desafio era proporcionalmente muito maior, ou seja, logicamente impossível. Então, lógica é algo que pode tornar impossível uma situação resolvida em nossa vida, uma angústia vencida. O que fazer diante dessa lógica, dessa coisa que estreita, que angustia, que aprisiona, que oprime, que aflige? E a lógica produz angústia. Então nós temos aqui o inimigo talvez maior para aquele povo. 1 Samuel 13, 1 Samuel 14. A lógica. A lógica aumentou. A lógica, por vezes, ela hiperboliza. Uma palavra, hipérbole. Ela agiganta a situação. Então a lógica, ela é terrível na compreensão e no desafio da nossa vitória. Entretanto, Deus é maior do que a lógica. Louvado é o nome do Senhor. E aí, no meio daquela angústia, Saul fica em sua tenda, raciocinando na lógica o que fazer, com seu exército de 600 homens, seus capitães. Saul raciocina e com certeza conclui que seria destruído. Toma algumas decisões precipitadas, está no capítulo 13.
Não vamos entrar nesse pormenor, que não é o tema de hoje, não é o tópico, mas ele toma decisões precipitadas, sacrifica indevidamente. Samuel estava para chegar no arraial, ele não espera Samuel, sacrifica, vira sacerdote. Enfim, não era para tomar decisões precipitadas, entretanto toma, porque quando nós estamos tomados pelo medo, pelo pânico, pela estreiteza, pela grande aflição, nós tomamos decisões precipitadas. Mas aí, Jonatas tem uma luz do Senhor. Jonatas recebe algo que é muito importante diante da situação, seja ela pequena, média ou grande. Temos que ter atitude, ação. Ação. Por que ação? Porque é do Senhor a guerra. É do Senhor a guerra. É Ele que nos dá vitória. É Ele que nos capacita para a vitória. E no capítulo 14 nós temos um capítulo de grande vitória, através de atitudes contra a angústia que Jonatas teve. Esse Jonatas, filho de Saul, que não era rei, era um príncipe, mas que tomou uma ação, tomou uma atitude, teve uma convicção irremovível. Nós vemos isso ali no capítulo 14 de 1 de Samuel, quando ele disse para o escudeiro dele: venha e vamos contra o inimigo. Saul se encheu de temor, ficou na tenda dele lá. 1 de Samuel 13:7, nós encontramos Saul cheio de temor, mas não, nós encontramos um Jonatas, um homem de Deus, que toma uma decisão, e ele é firme nessa decisão. Nós precisamos tomar decisões em nossa vida, elas precisam ser tomadas diante da lógica, decisões que vão mudar, e ele toma essa decisão. Enquanto os demais olhavam uns para os outros, nós vemos lá, questionavam, com medo, com pânico, ele tem uma ideia milagrosa, uma atitude. Ele disse: o negócio é comigo. E é interessante, amados, que contra a angústia, ninguém pode vencê-la em nosso lugar. E nós encontramos aquilo que eu sempre digo em nossas ministrações, nós encontramos em Jonatas uma atitude que não pessoal. Primeiro, uma atitude pessoal. Há de se ter uma atitude pessoal. Não podemos deixar para outro. É intransferível essa atitude. Para que nós possamos vencer a angústia que quer assaltar nosso coração, precisamos ter uma atitude pessoal. Ela é intransferível. É uma ação minha pessoal, é uma ação sua pessoal, para que comecemos a vislumbrar o milagre. Milagre sem ação é ilusão. Milagre sem ação, milagre sem atitude é uma ilusão. Então ele parte para a ação, ele confia no Senhor, chama o seu escudeiro e diz: vamos para a luta. Eu estava lendo esse texto aqui, não é? Em 1 de Samuel 13, 14, e é fantástico porque ele chama ao seu moço. Ele diz aqui, no capítulo 14, verso 6, de 1 de Samuel 14, 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará, agirá o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para o Senhor não há o que resista, seja com muitos
seja com poucos. Vamos partir para a ação. E Davi e Jonatas parte para a ação. Porque Deus nos tem dado vitória. Vamos vencer esses incircuncisos. O Senhor é por nós. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus chama, através da convicção da fé, Jonatas para a batalha. E ele entendeu e foi. Isso é fé. Contra a angústia, isso é fé. É muito importante, amados. Eu gosto muito da palavra, do nome Jonathan. Jonathan, no hebraico, não é Jonatas, é Jonathan. E a palavra Jonathan, traduzida é Deus tem dado. Deus tem dado. O nome Saul, Yaú ou Shaul, o significado do nome Saul é tenho pedido. Olha só. O nome de Saul, seu significado, sua tradução é eu tenho pedido. E Jonathan é Deus tem dado. Aleluia. Na fé não podemos apenas ficar no pedido. Eu tenho pedido, mas eu tenho que buscar, tenho que ter ação. E para ter ação, atitude. Então, contra a lógica do homem, tem a atitude da fé. Primeiro ponto, lógica. A lógica, se nós não vencermos ela, ela nos engole e a angústia nos mata. E contra a atitude e contra a lógica, nós precisamos ter atitude, ação. Jonathan, Deus tem dado. Se Deus tem dado, eu sou vencedor. Então, no momento de angústia, devemos ter fé e confiar que a resposta vem do Senhor. Precisamos crer num Deus que age, num Deus que opera, num Deus que transforma. Nesse Deus de 1 de Samuel 14:6. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Aleluia. Ele agirá por nós porque Deus me tem dado. Meu nome é Deus tem dado. E eu vou dignificar esse nome. Nesse aperto, nessa angústia, nós teremos vitória. Qual a história da sua vida? Qual a história que nós temos enfrentado? Nós estamos dispostos a vencer? Então, ação. Ação é importante. Não podemos ficar na lógica. Não podemos nos vencer, deixar vencer pelo número, pela quantidade. Temos de viver ação. Então a cura pela palavra, a cura contra a lógica dos números, a lógica da multidão, a lógica da doença, da enfermidade, da opressão, da malignidade, seja que dimensão e esfera for, a vitória está na nossa fé, na nossa atitude de ação, em nome do Senhor. Porque para o nosso Senhor não há impedimentos. Primeiro, então, vencer a lógica. Segundo, vencer pela ação da fé. Terceiro, entender que para Deus não há impedimento. Saul ficava pensando o que fazer lá na tenda. Jonatas saiu para a ação. Um pensador chamado Fóscolo disse certa vez, uma parte dos homens age sem pensar. O Fóscolo disse isso. Uma parte dos homens age sem pensar. E outra parte pensa sem agir. Uma parte dos homens age sem pensar. Outra pensa sem agir. Qual a nossa atitude? É pensar, não negar a lógica, não é isso? Mas não se deixar vencer por ela. Agir, entrar em ação, avançar. Essa é a atitude que temos que ter, porque o nosso Deus não conhece impedimentos. Quando Jonatas toma essa atitude, ele toma a atitude de crer que para Deus não há impedimentos. Agindo Deus, quem impedirá? Então, Jonatas sai e avança.
pega seu escudeiro e Deus dá uma estratégia. Ele entra no exército, ele entra no campo do inimigo, ele se infiltra. E ali ele começa a ter uma estratégia de Deus e vai vencendo de forma tremenda, poderosa. Ele que era minoria, que era pequeno, que era insignificante, cheio de impedimentos, desarmado, avançou, creu. É assim que nós temos que ser contra problemas da nossa vida, seja eles de ordem física, psicológica. Nós precisamos vencer em nome do Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, nos livra com muitos ou com poucos. Ele é o Senhor. Então, Deus, ele dá estratégias para nós. A nossa confiança tem que estar firme. E Jonatas confia. A Bíblia está cheia de pessoas, de relatos de pessoas que escorregaram, que caíram, que se entregaram, que deixaram se levar pela multidão e foram derrotados, influenciados pela multidão. Oh, glória a Deus! Olha aí, a angústia da alergia que quer tomar conta de nós vai embora, em nome de Jesus. O Arão, quem se lembra do Arão? Moisés estava recebendo as tábuas da lei lá no Sinai, e o povo pressionou Arão, a multidão, e ele ficou angustiado e se deixou vencer pela angústia. Construiu um bezerro de ouro. Foi a maldição no arraial. Quantos pressionados pelas circunstâncias. Jesus nunca se deixou impressionar-se pela multidão. E nós não podemos nos impressionar pela multidão. Amém? Deus nos dá vitória. Temos testemunhos de vitória, de ação, de bênção, que nós temos que tomar diante das circunstâncias. Eu estava me lembrando, quem leu aqui o texto, viu daquela irmã que recebeu aquele diagnóstico, precisava ser operada no coração, ou ela operava, ou em 9 meses morria, ou ela ficava na sala de cirurgia, era uma operação de risco, e ela creu, e foi para a sala de cirurgia, e depois de operado, o médico disse que ela tinha um coração de criança. Me lembro também, nós temos um testemunho aqui nosso, local, de um querido irmão nosso, que na angústia, ele conheceu Jesus Cristo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, Deus lhe deu uma nova vida. Há 1 ano atrás, Deus lhe deu uma nova vida. Depois teve a angústia de ter um diagnóstico de um problema no coração, no qual ele precisou fazer uma cirurgia que mexia com o coração. Ele teve a angústia do momento, nós oramos e ele foi ao hospital, creu, confiou, voltou com um coração novo, cantando, recebi um novo coração do Pai, recebeu um novo coração no espírito, recebeu um novo coração no peito, biológico. E Deus, como Deus é maravilhoso, Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas demais coisas, casa, comida, serão acrescentadas, e em terceiro lugar recebeu uma casa nova. Estava angustiado porque ele tinha que entregar a casa dele para o senhorio e não ia ficar sem teto. E Deus abençoou, ele deu uma casa nova, uma casa 0 quilômetro, com uma chave nova. Eu estive na inauguração, na tomada de posse dessa casa. Olha como Deus é maravilhoso. O Deus que nos livra da angústia e na angústia por vezes. No caso, aqui que estamos estudando hoje, cura pela palavra no quesito angústia. E aí, Jonatas, ele, com aquela personalidade forte, convincente, confiante, sabendo que tinham 600 soldados, ele vai com seu escudeiro e Deus lhe dá estratégia, porque para o Senhor não há impedimento
1 de Samuel 14:6, para o Senhor não há impedimento, seja com poucos, seja com muitos. A matemática de Deus, ela é diferente, ela é poderosa, ela nos dá vitória, seja em qualquer área da nossa vida, seja na saúde, seja na família, seja na casa, seja espiritual, qual for a situação. Esse Deus, Ele nos dá libertação. Estamos angustiados, precisamos de cura para a angústia. O que está afligindo o nosso coração? Vamos confiar. Deus é poderoso para nos libertar de todas as nossas angústias e nos trazer uma vitória completa. Lembrando, os nossos discipulados de quarta-feira são importantes por isso, porque eles vão nos dando estratégias, logísticas, planos e propósitos de Deus para vencermos. E se você, meu querido irmão, você que está aí, quer participar do discipulado, fale conosco. Para os que são aqui da comunidade, no domingo eu vou entregar o roteiro do próximo tópico, que vai ser ministrado pelo nosso querido Vitor, nosso C.S. Lewis aqui da Renovo. Você vai receber o tópico, vai ler em casa, refletir como estou lendo, relembrando vocês. Não estou relembrando todo o texto, mas algumas coisas. Você leu também, se não leu, leia, acompanhe. Tem essa referência que nós demos hoje no discipulado. E participe, compartilhe. Vamos fazer crescer esse número de discípulos de Jesus, trabalhando, confiando, sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer e efetuar infinitamente mais de tudo que pensamos, pedimos. Então, primeira coisa, nós abordamos nesse discipulado de hoje: a lógica é inimiga da fé. A fé não anula a lógica, mas a lógica pode anular a fé. A fé não anula a lógica, mas a lógica pode anular a fé. Então não andamos por lógica. Segundo, para vencermos a lógica dos números, da quantidade, das circunstâncias que forem, sejam elas de que esferas forem, precisamos do quê? Atitude, ação. Agir. Terceiro, confiança no Deus das possibilidades. Com Ele, com muitos ou com poucos, Ele é vencedor. E assim Jonatas vai conquistando, Jonatas vai fortalecendo a sua fé. E ele avança para o campo do inimigo e Deus lhe dá uma estratégia e ele não se demove dessa estratégia. Não importa. Sabe, amados, eu tenho aprendido que por vezes nós, quando estamos angustiados, ou mesmo com um número pequeno de exército, uma circunstância adversa, a nossa tendência é fugir, abandonar, mas não podemos abandonar, seja em qualquer esfera, na família, no trabalho, na saúde, na igreja. Por vezes o nosso olhar, ele é limitado. Nós olhamos e achamos que não há solução. A minha comunidade é insignificante, é pequena, ou então está com problemas, não vale a pena. Vale a pena, é investir. É na primeira pessoa. Não é o outro que vai fazer no meu lugar. Sou eu que preciso tomar atitude. Seja com uma meia dúzia de membros, de guerreiros, eu estou lá. Na matemática de Deus, estar em minoria por vezes é regra, não é exceção. E como é bom fazer história com Deus. Você já teve a experiência de começar do zero? Ou recomeçar do zero? Você já teve a experiência de pensar que Deus vai te entregar um livro já escrito e Ele te entrega um livro com folhas em branco até a capa? Ele não te deu o título do livro e Ele disse para você: você vai escrever essa história e vai dar o título da sua história. É isso que Deus faz conosco. Com Deus é essa raciocínio, a lógica de Deus é essa. Ele é o Senhor que opera. Ele não capacita os chamados, ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados.
Essa é a estratégia da vitória. Aleluia. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 29, está aqui. 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 29, olha o que Paulo declara a nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, a ação, a fé, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, pequenas deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, ou seja, aquilo que nem é, não é meia dúzia, nem um, nem meio, nem as que não são, as coisas que não são coisa nenhuma, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Leia 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 ao 29. Aleluia. Glória a Deus. Me lembro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 16, quando Eliseu teve que enfrentar o exército da Síria. O rei da Síria mandou um exército prender Eliseu. E Geazi, o discípulo de Eliseu, estava atemorizado e disse: olha, tem uma multidão aí que vem te prender, não sei se vai te matar, o que vai acontecer. E o Senhor deu a Eliseu a ideia. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja. 2 de Reis 6,16, abra os olhos para que ele veja. E aquele servo de Eliseu, quando abriu os olhos, viu um exército maravilhoso, um exército poderoso. E Eliseu diz: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Leia 2 de Reis, capítulo 6. Esse é o nosso Deus, é o Deus que trabalha, é o Deus que acampa os seus anjos ao nosso redor. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o teme e o livra. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Então, meus queridos, os recursos de Deus estão à nossa disposição. E lá em 1 Samuel, no capítulo 14, versos 14, 15, 16, nós vemos que o Senhor colocou uma confusão no arraial, e eles começaram a lutar contra eles mesmos, e ficaram todos perdidos pela estratégia que Deus deu, e olha, a coisa foi tremenda, e aí venceram a batalha, Jonatas e o seu exército de 600 homens, com seu escudeiro, grande vitória. Então, quarto item. Primeiro, a lógica é inimiga da fé. Segundo, a fé vence a lógica. Terceiro, e pensando, a lógica não anula, a fé não anula a lógica, mas a lógica pode anular a fé. Então, há momentos em que a lógica não vai funcionar, tem que ser a lógica divina. Terceiro, com Deus nós somos multidão. Com Deus nós somos mais. Com Deus nós temos minoria, mas somos maioria. Quarto, a vitória. Resultado vem. Vamos ver os resultados. Deus quer dar vitória a nós. Deu essa vitória para Jonatas. Jonatas, um homem de Deus. Um homem que realizou a vontade de Deus. Sabe, queridos, a angústia é um inimigo terrível. Ela tem o poder de querer dominar nossa vida. Ela tem o poder de querer angustiar-nos.
prender-nos, manietar-nos. Mas a confiança que temos em Deus, ela tem que ser maior em todas as dimensões. Temos que confiar no Senhor de forma tremenda em todas as circunstâncias, porque Ele nos dá a vitória. Amém? Lembrando que Jonathan, o nome e seu significado, Deus tem dado. Deus me tem dado vitória nessa angústia. Ele é o meu remédio para a angústia. Venha ela de que dimensão for, venha ela na quantidade que for, venha ela na circunstância que for, Deus é o remédio para a minha angústia. Não fique só na dimensão de Saul, que significa tenho pedido. O nome de Saul significa eu tenho pedido. É o nome de Saul. Não fique só na dimensão de Saul. Vá para a dimensão que vence a angústia, a dimensão que não olha para a lógica, a dimensão que caminha pela fé, a dimensão que crê no Deus que é mais, a dimensão que tem vitória, resultado contra a angústia. Vá, não fique no Saul, tenho pedido. Vá para a dimensão de Jonatas. Deus tem dado. Aleluia. Tenho vencido. Deus tem dado. Louvado é o nome do Senhor. E assim Deus trabalhará em nossas vidas. Amém, amados? Nós vamos continuar nesse tema, cura pela palavra. Hoje nós abordamos o tópico cura para a angústia. Aprendemos com Jonathan, que é vencedor, que creu que no meio da angústia, na tribulação, no momento mais difícil, contra aquela multidão de filisteus que vinham contra Israel, tomou uma atitude, venceu a lógica. Ele não anulou a lógica, ele usou até a lógica em seu favor. Logicamente o número que ele tinha era menor, mas o menor na lógica dele era maior. O menor na dimensão dele era maior. O menor na matemática dele era maior. Por quê? Porque o Deus a que ele servia e nós servimos é bem maior. Aliás, não há Deus igual ao nosso. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Então que possamos refletir nesse tema, cura pela palavra, e no tópico de hoje, cura para a angústia. Aleluia. Que o Senhor nos tire da angústia. Ele é o Senhor que nos dá vitória contra a angústia. Aleluia. Salmo 46. Em nome de Jesus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado é o nome do Senhor. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ele é o Senhor da nossa vitória. Amém? Relembrando, primeiro, a lógica é inimiga da vitória. A lógica pode anular a fé, mas a fé, ela vence a lógica, ela não anula a lógica, ela vence a lógica humana. Então, situação, para contra a situação da lógica, atitude de fé. Teremos na matemática de Deus a vitória. Essa é a lógica divina. Com Deus não há impossível. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37 está no texto que nós lemos. Porque para Deus nada é impossível. Amém, amados?
Salmo 60, 11. É um salmo maravilhoso. Salmos 60, verso 11. Diz que ele nos dá angústia. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Leia. Salmos 60, 11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro, a salvação do homem. Que Deus abençoe. Nós já estamos aí avançando, são 8 horas e 22 minutos, 20 e 22. Que possamos confiar. Seu coração está angustiado? Você não tem, logicamente, na lógica, possibilidade nenhuma? Seu coração pesou? Ele está apertado? Vá para a ação. Entre em oração. Faça como Jonatas. Aleluia. Faça como Jonatas. Deus é a resposta. Deus é a vitória. Deus tem feito. Deus tem agido. Deus opera. Faça da fé a vitória contra a lógica. Ela não vai anular a lógica. Ela vai te dar uma lógica divina. A fé vai transformar essa lógica humana em lógica divina. E aí, associe-se com o Senhor. Porque com Ele o mínimo é máximo. O nada é tudo. Aleluia. Como declara 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24, versículos 26 ao 29. Ele chama os que não são, aquilo que não é, para realizar aquilo que é. Associe-se a Ele e obtenha o resultado e a vitória esmagadora contra a angústia. Pai querido, obrigado por esse discipulado de hoje. E eu peço em nome do Senhor que Tu nos abençoes, que o Senhor nos encontre na nossa angústia, seja ela de esfera pequena, média, grave, alta, não interessa. Senhor amado, por favor, aquieta o nosso coração e como Jonatas, Deus tem feito. Deus tem feito. É a tradução do nome Jonatas, Jonathan. Deus tem feito. Faz também, Pai, de nós um Jonatas, um guerreiro, um Jonatas vencedor. Deus tem feito. Que o Senhor possa operar em nós e que essa angústia seja vencida em nome de Jesus. Se algum irmão, alguma irmã, alguém, um ouvinte, a pessoa que está assistindo conosco agora na plataforma digital está angustiado, traz essa reflexão como uma estratégia, uma logística contra a lógica humana. Traz a lógica divina, que vai, Pai amado, operar, que vai espoletar, que vai detonar toda angústia em nome de Jesus. Toda opressão maligna, toda enfermidade, tudo que foge para o controle espiritual da fé, nós anulamos em nome de Jesus e tomamos posse e recebemos, ó Deus amado, tudo que o Senhor tem para nós como vitória, como conquista, como aquilo que Deus já tem feito. Deus já tem feito. Jonathan, Deus já tem feito em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos continuar orando pelo irmão Fernando que pediu oração, a Carmen. Amanhã ele vai passar por um exame, mas vai dar tudo bem. Eu já estive orando com ele no domingo e confiando que o Senhor vai dar vitória. Amém? E se você tem sido abençoado pelo discipulado, compartilhe, faça link, envie para alguém, para um amigo, um familiar, um irmão, um amado,
E no domingo, os da Comunidade Renovo, da Igreja Batista Renovo, que desejam, por favor, entrem em contato comigo. Olha, eu quero um roteiro para ler, para meditar, para acompanhar, para me preparar para o próximo discipulado da quarta-feira. Eu quero também informar que você vai ser o nosso querido irmão Vitor, nosso C.S. Lewis, que vai estar ministrando, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que Deus vai capacitá-lo, usá-lo como um instrumento de vitória, e seremos abençoados em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Para os que são aqui da Renovo, amanhã, pelas 16 horas, teremos nossa reunião com Ceia do Senhor para os irmãos que assistem a reunião aqui à tarde. O serviço da Ceia do Senhor será ministrado com graça, bênção, vitória. O Senhor tem sido. E amanhã não será diferente. E no domingo, pelas 10 da manhã, celebração da família, com louvor, ministério do louvor, profetizando em nosso meio, palavra curando, trazendo consciência e a comunhão dos santos, no partir do pão, na palavra, na vida, porque o Senhor tem feito coisas grandes e poderosas, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Até o próximo discipulado, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.